Aliás, eu tive uma ideia que pode ser um excelente ponto de partida. Pense no seguinte, Ana. Não se poderia pensar no poderio mundial econômico dos Estados Unidos sem pensar no imenso mercado interno formado pela grande população de alta renda. E como esse mercado interno foi sendo formado? Bem, primeiro pela grande rede de ferrovias e também pelas hidrovias construídas por todo o país no século passado. Depois, esse mercado foi consolidado pelas numerosas rodovias que cortam todo o país, construídas nesse século. Pronto, missão cumprida, vou para minha aula de inglês. É isso aí. É sempre bom aprender uma segunda língua. Afinal de contas, isso aumenta as oportunidades de trabalho. Ainda mais o inglês, que é falado no mundo todo. O meu professor de inglês me disse que para a maioria dos lugares que você viaja, você pode se utilizar do inglês para se comunicar. Porque afinal de contas, o inglês é uma língua universal. É. Como é que será que os americanos ficaram tão importantes assim no mundo, hein? Peraí, Pedrão. Você está querendo dizer os americanos do norte, né? Porque claro. Americanos somos todos nós. Ora, eu também queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Os Estados Unidos da América, situado na América do Norte, ocupa um grande território com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele é banhado por 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico, e sua população supera a cifra de 300 milhões de habitantes. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: desde quando que os Estados Unidos têm esse poder todo? Pedrão, eu andei lendo que desde o final do século passado, eles são conhecidos como a principal economia industrial do planeta. Mas já no século passado? Principalmente depois da Guerra da Secessão. Guerra da Secessão? Você nunca ouviu falar? Não. E você, também não? É o seguinte, Pedrão. O que diferenciava os Estados Unidos das demais nações europeias era o seu imenso potencial natural. Mas esses recursos dependiam de uma determinada organização social para serem explorados. E coexistiam 2 formas de organização social nos Estados Unidos do século XIX. A do Sul, baseada em trabalho escravo, e a do Norte, baseada em trabalho assalariado. As 2 regiões disputavam a ocupação das terras férteis do Oeste. Essa disputa foi a origem da Guerra da Secessão. Um conflito de grandes dimensões, onde morreram mais norte-americanos que em qualquer guerra da qual os Estados Unidos já tenham participado. Com a vitória final do Norte sobre o Sul, acelerou-se o processo de industrialização, com o aproveitamento das grandes reservas naturais. Já no final do século, os Estados Unidos haviam suplantado a própria Inglaterra e a Alemanha como potência industrial. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, acabou enfraquecendo ainda mais os países europeus e promovendo os Estados Unidos à condição de primeira potência mundial. Mas essa economia poderosa experimentou uma grande queda em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, iniciando o que ficou conhecido como a Grande Depressão. Mas a partir daí, da recuperação econômica que se seguiu, os Estados Unidos não pararam mais de crescer e impor o seu padrão de produção e consumo para o resto do mundo. Mas é preciso deixar bem claro o que seria exatamente esse padrão de produção e de consumo. Que tipo de novidade ele trouxe para o mercado mundial? Bom, é preciso notar o seguinte: até o início do século, a produção norte-americana, ainda influenciada pelos ingleses, se baseava na indústria de bens de produção, como a siderurgia e material ferroviário, e em bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuários. Mas foi com o desenvolvimento da produção em série de automóveis nas linhas de montagem que os Estados Unidos ampliaram os limites do mercado para os bens de consumo duráveis, como os automóveis e os eletrodomésticos, permitindo sua popularização entre os trabalhadores. Quem aprimorou esse tipo de produção foi um homem chamado Henry Ford, o fundador das empresas Ford, que tinha a seguinte filosofia: todos os seus empregados deveriam ter um automóvel, o que, em outras palavras, significa que os seus empregados deveriam integrar o mercado consumidor para os seus produtos. Essa maneira de produzir ou consumir, chamada de Fordismo, modificou a face dos Estados Unidos a partir dos anos 30 e, depois da Segunda Guerra Mundial, foi levada para os demais países industrializados, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão. Empresas como a General Motors, a Esso, a Ford, a IBM, a Coca-Cola passaram a atuar em todo o mundo, generalizando a maneira de viver dos norte-americanos. O Fordismo se baseia no emprego em larga escala de recursos naturais, como o petróleo, na produção de mercadorias seriadas, umas iguais às outras, e num grande sistema de distribuição, baseado na generalização do transporte rodoviário.